Boa tarde, pessoal. Tudo jóia? Bom, o professor agora vai fazer um breve vídeo fazendo algumas considerações sobre o nosso conteúdo Arte Bizantina. No primeiro bimestre nós estudamos arte na pré-história, arte na antiguidade, Egito, Grécia, Roma. E agora nós adentraremos nesse segundo bimestre no conteúdo arte na Idade Média ou arte medieval, sendo o primeiro deles que nós vamos estudar a bizantina. Algumas considerações históricas em relação a esse tipo de arte antes de eu falar das características dela propriamente ditas. Com o início do declínio do Império Romano, pessoal, o imperador ele foi obrigado a transferir a capital do império para a região na época denominada Bizâncio. Ali foi instalada a cidade de Constantinopla. Nessa região, a arte dos romanos ela teve contato com inúmeras culturas de diferentes povos que passavam por ali. E isso influenciou em alguns aspectos da arte desenvolvida durante esse período da Idade Média no que se refere à época da arte bizantina. Cabe ressaltar que essa arte ela é fundamentada basicamente no cristianismo, na fé em Cristo. Tudo que foi desenvolvido nessa arte era para voltada da prática ou enaltecer figuras cristãs. Na primeira imagem que o professor vai mostrar para vocês aqui, é um templo bizantino, como vocês podem ver, bem robusto, bem estruturado. Esses templos eram grandes, eram fortes mesmo, porque na época medieval havia muitos conflitos com bárbaros e outros povos. Então eles faziam ali umas igrejas ali e alguns castelos capazes de suportar umas pedradas de algumas catapultas ali enviadas pelos inimigos. A cúpula circular também é uma característica, e esses templos eles eram construídos a fim de estabelecer uma espécie de morada de Deus, uma morada cristã na Terra. Para a prática da religião, esses templos eles vinham para enaltecer a crescente que o cristianismo vinha após a queda do Império Romano. Em relação à pintura, nós veremos as figuras dos ícones, principalmente. Guardem bem essas palavras, ícones. Eram imagens sacras que traziam na sua composição figuras de santos, anjos, divindades, Jesus Cristo, cenas bíblicas. E essas pinturas eram feitas geralmente a priori e a princípio duas formas. A primeira, afrescos, pinturas realizadas nas paredes dos castelos, dos templos, com uma tinta semelhante à aquarela feita sobre argamassa ainda úmida. Por isso é chamado afresco. E também essas pinturas eram feitas sobre um painel de madeira, os ícones. Essas pinturas e essas imagens têm como característica, vou dar um zoom aqui, primeiramente, o alongamento da cabeça e do pescoço dessas imagens. Elas eram mais alongadas até porque eles ainda não tinham aqueles domínios de proporção ideal que surgem no Renascimento do que se trata de desenho realista. Outra característica muito bacana, não sei se vai dar para vocês perceberem, deixa eu dar um zoom, tem uma auréola, um círculo ou uma lâmpada, como alguns alunos dizem, em volta da cabeça das imagens. No caso da Virgem Maria tem uma lâmpada ali, um círculo, Menino Jesus tem outro círculo e os anjos também têm. Isso era uma característica exclusiva de figuras santas, de Cristo, Deus e anjos para diferenciar de outras pessoas consideradas não iluminadas na pintura. Então, a pintura bizantina, ela
tem como marca registrada enaltecer as figuras religiosas para a prática da fé dos cristãos. Outra técnica que apareceu muito na arte bizantina é a do mosaico. Aqui nessa figura de Jesus, como vocês podem ver, ela está bem chapiscadinha. O que é a técnica do mosaico, pessoal? É a composição de uma figura adicionando elementos, pedaços ali de vidro colorido, ou de pedra tingida, ou de mármore, colando até formar a imagem por completo. Eles desenhavam primeiro na superfície, após desenhar eles passavam alguma argamassa ou cimento ali, depois eles, de acordo com as cores, eles iam colando o vidro, as pedrinhas e o mármore, até formarem a imagem. Eu vou dar um zoom aqui, se vocês repararem, ó, como é cheio de quadradinhos. Ó. Essa é a técnica do mosaico bizantino que consiste em você compor a imagem usando pequenos pedaços de rocha tingida, de mármore ou de vidro colorido, até compor a obra final, no caso aqui, a figura de Jesus. Bom, sobre a arte bizantina, então, pessoal, o essencial é saber que é uma arte da Idade Média medieval, que é baseado no cristianismo, na fé em Cristo, que a arquitetura era voltada aos castelos dos nobres e principalmente aos templos e igrejas para a prática da religiosidade cristã, que a pintura representava principalmente os ícones, santos, divinos, a figura de Jesus e cenas bíblicas em pinturas feitas sobre placas de madeira, que também a pintura era desenvolvida em afrescos, pinturas usando a técnica da têmpera sobre a argamassa fresca nas paredes ou no teto dessas igrejas bizantinas, e a técnica do mosaico, que é uma manifestação bizantina também, onde eles compunham as imagens colando pedacinhos ali de pedras coloridas, mármore ou vidro, até formar a imagem final da obra. Bom, esse vídeo é bem sucinto, bem explicativo, espero que vocês tenham gostado. Todos os conteúdos escritos, aliás, todos não, uma parte já está na sala de vocês virtual do Google Classroom. Qualquer dúvida, podem postar lá na sala virtual de vocês ou entrar em contato com o professor via WhatsApp, tá bom? Boa tarde, boa semana para vocês e até a próxima, garotada.